o que é que faz a gente ser quem a gente é? Já parou para pensar nesse mistério todo que é a personalidade? Será que são as nossas experiências, nossos pensamentos ou tem algo ainda mais fundo aí? Bem, aqui no Psicologia em Pauta, a gente vai mergulhar de cabeça para entender o que as grandes mentes da psicologia descobriram sobre isso. Pois é, a grande pergunta, né? O que faz cada pessoa ser ela mesma? Essa curiosidade, essa inquietação que dá o pontapé inicial na nossa jornada de hoje. A gente vai explorar as teorias que tentam desenrolar esse novelo complexo que é a identidade humana. Olha, se esse assunto já chamou sua atenção, aproveita agora. Deixa aquela curtida e já se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explanações. Tem muito tema fascinante vindo por aí. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar mergulhando na psicanálise, depois vamos olhar para cima para o nosso potencial com o humanismo, aí a gente entra no software da mente com o cognitivismo e no final a gente junta tudo para ter uma visão mais completa. Bora? Beleza, nossa primeira parada, a psicanálise. É um mergulho num mundo fascinante e, vamos dizer, às vezes meio misterioso da nossa mente. Pensa só, pioneiros como Freud disseram que para a gente se entender de verdade, a gente tem que olhar para baixo da superfície, porque as forças mais poderosas que nos definem, bom, elas estão escondidas. E essa imagem do iceberg é perfeita para ilustrar a ideia principal do Freud. Pensa que a nossa mente é exatamente assim. Aquela pontinha que a gente vê fora d'água é o nosso consciente, são os pensamentos que a gente tem agora. Mas a parte gigantesca, a que está submersa, essa sim é que manda em tudo, é o nosso inconsciente. E essa parte de baixo, a submersa, ainda se divide. Bem ali, pertinho da superfície, fica o pré-consciente. São as memórias que a gente consegue buscar fácil, sabe? Tipo, o que almoçamos ontem. Agora, lá no fundo mesmo, nas profundezas, está o inconsciente. É lá que moram nossos medos, desejos, aqueles impulsos escondidos que guiam o nosso comportamento sem a gente nem se dar conta. E para complicar um pouquinho, dentro da nossa mente, o Freud disse que rola uma batalha o tempo todo. Pensa assim, tem um bolo de chocolate delicioso na sua frente. O id, que é por impulso, grita, quero agora, come tudo! Ele só pensa no prazer. Aí vem o superego, que é a nossa consciência, o nosso grilo falante, e diz, calma lá, isso engorda, tem que dividir, não pode ser egoísta. E quem fica no meio dessa briga toda? O ego. Ele é o realista, o negociador que tenta acalmar os dois. Gente, que tal a gente comer uma fatia agora e guarda o resto? É essa negociação interna que define muito do que a gente faz no dia a dia. Mas não parou no Freud, não. O Carl Jung, que foi discípulo dele, foi ainda mais fundo. Ele falou que além do nosso inconsciente pessoal, de cada um, existe um inconsciente coletivo. É como se a gente herdasse uma memória psíquica de todos os nossos ancestrais. Uma memória cheia de símbolos universais, que ele chamou de arquétipos. Sabe a ideia do herói, da grande mãe? Isso vem daí, influencia a gente de um jeito que nem imaginamos. Ok, agora vamos sair dessas águas profundas do inconsciente e olhar para cima, para a luz. O humanismo chega com uma visão bem mais otimista da gente. A ideia aqui não é focar nos nossos conflitos escondidos, mas sim na nossa capacidade, na nossa força interior para crescer e alcançar nosso potencial máximo. E um dos pais dessa ideia foi Carl Rogers. A crença central dele era essa. No fundo, no nosso núcleo, a gente tende para o que é bom, para a saúde, para o bem-estar. Não somos movidos por forças sombrias, mas sim por uma tendência natural de florescer. É uma bela imagem, né? Como se cada um de nós fosse uma semente com todo o potencial de uma árvore gigante dentro de si. E essa força, essa vontade de crescer, tem nome. Roger chamou de tendência atualizante. Pensa nela como um motorzinho interno que todo mundo tem. Um impulso que nos leva a querer ser a melhor versão da gente mesmo, a desenvolver tudo o que a gente tem de bom. É o que faz a gente querer aprender, criar coisas novas, superar os perrengues da vida. Aí chega outro nome de peso do humanismo, Abraham Maslow. Ele super concordava com essa ideia do potencial, mas ele pensou, para a gente chegar lá, tem um caminho, tem uns degraus. Ele organizou essa busca numa hierarquia, dizendo que a gente precisa resolver umas coisas básicas primeiro, antes de conseguir focar lá no topo, no nosso crescimento. E essa teoria ficou super famosa com essa imagem aqui, a pirâmide de Maslow. É bem simples de entender. Lá na base está o básico do básico, comida, segurança, essas coisas. Resolveu isso? Aí a gente pode subir um degrau e se preocupar com amor, amizade e pertencimento.
Depois vem a estima, o reconhecimento, até que finalmente a gente chega lá no topo da pirâmide, a autorrealização. É quando a gente está livre para de fato buscar ser tudo aquilo que a gente pode ser. Tudo bem? Agora vamos para a nossa terceira grande perspectiva. Pensa assim, se a psicanálise olhou para o porão da mente e o humanismo olhou para o céu, o cognitivismo foca na sala de controle. Aqui, a ideia é que a nossa personalidade é construída pelos nossos pensamentos, pelo software que roda na nossa cabeça e que dá sentido ao mundo. Para os cognitivistas, o ponto-chave é o seguinte: não é o que acontece com a gente que importa mais, e sim como a gente interpreta o que acontece. Imagina duas pessoas que perdem o emprego. Uma pode pensar, acabou, sou um fracasso. E a outra pode pensar, ok, uma oportunidade para mudar de área. A situação é a mesma, mas a interpretação muda tudo. E a nossa personalidade, segundo eles, é formada por esses nossos padrões de interpretação. E aqui tem alguns nomes importantes para a gente conhecer. O George Kelly, por exemplo, dizia que a gente age como cientistas, sempre criando teorias pessoais para entender o mundo. Já o Aaron Beck falou muito sobre os esquemas ou crenças centrais que a gente forma lá na infância e que funcionam como óculos que a gente usa para ver a realidade. E o Albert Bandura trouxe a ideia de que a gente aprende muito observando os outros e que a nossa crença na própria capacidade, a autoeficácia, é fundamental para a gente agir. E aí fica a pergunta, tá, mas qual dessas três teorias é a certa? A psicanálise, o humanismo ou o cognitivismo? A resposta é: não se trata de uma estar certa e as outras erradas. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem diferentes lentes. Cada uma ajuda a gente a enxergar um pedaço dessa coisa super complexa que é a personalidade. E essa tabela aqui organiza tudo pra gente de um jeito bem visual. Olha só, a psicanalítica, com a metáfora do iceberg, tem o foco lá nas forças do inconsciente. A humanista, que a gente pode pensar como uma semente, foca no nosso potencial de crescimento. E a cognitiva, com a metáfora do computador, olha para os nossos processos mentais, para as nossas crenças e interpretações. 3 olhares diferentes para o mesmo fenômeno. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Ao pensar na própria vida, qual dessas lentes parece fazer mais sentido? Será que a gente se percebe mais como um iceberg cheio de mistérios? Ou como uma semente buscando crescer? Ou talvez como um computador processando a realidade? Pensar sobre isso pode dizer muito sobre como a gente se enxerga, né? Bom, pessoal, esperamos que essa viagem pelas teorias da personalidade tenha ajudado a clarear as coisas. Se o conteúdo foi útil, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas e compartilhe com aquela pessoa que também curte esses assuntos da mente. E a conversa continua aí nos comentários. A gente quer muito saber qual outro tema da psicologia vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o canal. Deixa a sugestão aí embaixo. A gente se vê na próxima.